de bate-papo com vocês. Eu vou explicar um pouquinho sobre o meu sumiço, vou explicar cada detalhe pra vocês. Então, se o vídeo ficar um pouco longo, não esquentem, é porque eu quero explicar pra vocês o porquê do meu sumiço. É um milagre que aconteceu pra mim, uma surpresa grande, e eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Vai ficar um pouquinho longo aí, mas eu quero explicar pra vocês porque eu sumi. Então é mais ou menos um bate-papo com vocês, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da minha vida, do meu momento da gravidez, eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, como que foi e por que eu sumi. Então se você quer saber qual foi essa história, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Primeiramente, muitas pessoas já sabem que eu tô grávida, eu tô com 5 meses já. E o meu maior desejo era engravidar. Bom, há 3 anos atrás eu comecei a querer ser mãe, querer engravidar de todas as formas. Há 2 ou 3 anos atrás. E eu não conseguia. Eu não tomava remédio, nunca tomei remédio. Então eu queria engravidar de qualquer forma, mas não conseguia. E aí todo mês eu ia fazer exame de sangue ou exame de farmácia mesmo, teste de gravidez, e dava negativo. A minha menstruação sempre foi de atrasar 2, 3 meses, então pra mim já era normal. Mas como eu queria muito engravidar, é aquilo assim, ficou toda vez que atrasava eu achava que estava grávida e ficava naquela esperança, expectativa, ficava me olhando no espelho achando que estava grávida, e toda vez que eu ia fazer exame dava negativo. Então toda vez que eu ia fazer exame eu ficava arrasada e tal, e todas as minhas amigas assim que cresceram comigo já tinham tido filho e eu era a única que não tinha filho ainda. Então eu ficava assim, não criticando Deus nem essas coisas. Eu ficava perguntando pra Deus porque eu não conseguia engravidar. Se eu queria tanto e tal. E eu ficava assim, perguntando, poxa, por que eu não consigo? Todo mundo consegue. Tem meninas de 13 anos que eu via, meninas de 13 anos, 14 anos engravidando, assim, sem ter nada, sem nem ter estrutura, assim, né, do corpo pra engravidar. Eu via aquilo e eu não conseguia, porque eu tenho 23 anos e eu queria muito. Eu já namoro já há 5 anos, hoje eu sou casada, mas eu já tô com meu marido há 5 anos e eu queria engravidar e eu falava isso pra ele e ele ficava falando que ele sempre me avisou que não era no meu tempo, era tempo de Deus, que não sei o que. Só que se eu não pudesse engravidar, ele iria pagar o tratamento pra eu fazer, mas que era pra deixar rolar. Só que isso estava mexendo muito comigo, porque eu queria de todas as formas e não conseguia engravidar. Então toda vez que a minha menstruação descia, eu ficava arrasada, acabava com o meu dia, assim, eu ficava muito triste. E eu chorava muito, eu chorava junto com o meu marido. E ele ficava, calma, não fica assim, se a gente tiver que fazer tratamento, a gente vai fazer, cara. Fica tranquila, que não sei o que lá. E eu ficava, mas eu não consigo, eu não posso engravidar. Não posso engravidar. E todo mês era assim, gente. Durante os 2 anos, 3 anos, foi assim. Sendo que eu nunca tinha ido no ginecologista, porque eu morria de vergonha e eu tinha medo de ir e descobrir que eu não poderia ter filho, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. E num vídeo que eu já fiz aqui, eu falo sobre isso. Que eu achava que eu tinha algum problema, que eu não poderia engravidar, que eu tinha alguma doença, que tinha isso, que eu tinha aquilo. Então passava um monte de coisa na minha cabeça. E realmente eu achava que não poderia engravidar, e eu tenho certeza que eu não podia engravidar, e vocês vão entender o porquê. Bom, o meu último atraso foi de 4 meses. Fiquei 4 meses sem menstruar, atrasada, e eu queria muito, muito, muito. A minha amiga tava grávida já, e aí eu sempre comentava com ela, sempre conversava com ela. Ai, amiga, eu quero engravidar, que não sei o que, só que eu não consigo. Eu chorava, e aquilo era assim, acabava comigo. E eu vendo todo mundo engravidando, todas as meninas que eu via assim na rua tava grávida, novinha, de 13, 14, 16 anos, e eu já com 23 e não conseguia. E aí
foi assim, eu fiquei assim esse tempo todo perguntando, sofrendo, chorando e tal. Mas também não procurava o médico porque eu tinha medo do que ele poderia falar pra mim. Então eu fui deixando rolar e tal, e continuei tentando, querendo e tal. E aí meu último atraso foi de 4 meses. Minha menstruação ficou atrasada novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 meses. Em fevereiro eu chamei a minha amiga, Tuane, e eu fui fazer um exame de sangue. Fui assim, achando que tava grávida mesmo, porque 4 meses atrasada. E como eu não tinha tomado remédio nunca, então eu falei, dessa vez eu tô grávida, dessa vez eu tô grávida. E aí eu fui fazer o exame e eu pedi pra minha amiga abrir, porque eu não tava tendo coragem, porque todo mês eu fazia exame de farmácia, assim, teste de farmácia. O que mais tinha dentro da minha gaveta era exame de farmácia, misericórdia. Tanto negocinho que só Jesus. Eu tenho muito teste em casa, preciso até jogar fora, porque todo mês eu achava que tava grávida e nunca tava. Então eu fui fazer exame de sangue, e aí eu fui com certeza que eu estaria grávida. Isso foi em fevereiro. Aí eu fiz exame e tal, e ela torcendo assim também, né? Como a gente cresceu juntas, então a gente queria que eu tivesse grávida também, para nossos filhos crescerem juntos, assim como a gente foi criada juntinhas também, né? Desde pequenas. Então eu fui pedir pra ela abrir e tal, e fiquei torcendo assim, e eu tentando fingir que não tava nem aí, que se tivesse ou não tivesse, tava tudo bem. Aí eu fui pedir, eu falei, amiga, abre, porque eu não tenho coragem de abrir, que não sei o que, porque se der negativo eu vou ficar decepcionada, que não sei o que lá. Só que pra mim, eu achava que estava grávida mesmo. E aí ela foi, abriu, aí ela olhou assim pra mim e falou, poxa amiga, deu negativo. Aí eu falei, eu sabia, cara. Eu sabia que eu não tava grávida, eu não quero mais engravidar, agora quem não quer sou eu. Que não sei o que, eu cheguei a falar besteira, eu falei, eu não quero mais, agora quem não quer sou eu. Que falei um montão de besteira assim na hora da raiva, porque eu não entendia o porquê eu não conseguia engravidar e todo mundo conseguia, menos eu. Em fevereiro isso. Aí logo depois assim que eu fiz esse exame, minha menstruação desceu. Então acabou com a minha expectativa, assim, na hora. Desceu, fui viajar e tal, carnaval, com o meu namorado, com meu marido e com alguns amigos. Aí fiquei menstruada assim no carnaval inteiro, horrível. E eu ficava pensando, caramba, não consigo. E eu já falava pra todo mundo. Minha mãe perguntava quando que ia dar netinho pra ela. O meu pai também já perguntava quando ia dar netinho pra ele. E eu falava, tá doido, que não sei o que, eu não vou ter filho não. Só que eu não engravidava porque eu não conseguia. E eu queria, mas não conseguia. Então era muito triste pra mim. Dá até vontade de chorar. Porque eu queria muito, mas não conseguia. Ai, gente, é muito emocionante falar isso. E aí, eu não conseguia, e muita gente falava, e o teu? Vai vir quando? Que não sei o que, não sei o que lá. E eu tentava passar para as pessoas que eu não queria engravidar, entendeu? Eu falava, tá doido engravidar agora, que não sei o que lá e tal, nananana. Mas eu não conseguia engravidar e eu queria, entendeu? Então quando as pessoas perguntavam isso, machucava mais, doía mais. E aí foi assim, o tempo todo foi assim. Em fevereiro todo e tal, eu contava, eu falava isso para algumas pessoas. E foi assim. Em março, eu tive uma alergia. Eu tive uma alergia ao sabonete íntimo que eu estava usando e não sabia que era alergia. E aí eu fui na médica, minha menstruação estava atrasada de novo, mais uma vez, só que estava alguns dias só. Então, pra mim, naquele mês ali eu já tinha desistido mesmo, de verdade, que eu não queria mais engravidar. Então, quando chegou em março, que assim, que minha menstruação acabou e tal, aí eu fui e falei, mãe, eu vou no ginecologista que eu vou voltar a tomar remédio
e tal, porque agora quem não quer sou eu, não quero engravidar mais, que não sei o que lá, eu já sei que eu não posso ter filho, que não sei o que não sei o que lá, e pra acabar com essa expectativa de todo mês achar que tá grávida e chega na hora não tá, então eu vou voltar a tomar remédio pra controlar a minha menstruação. E aí eu fui em março pra olhar a alergia que eu tava e pra voltar a tomar remédio. E aí eu fui na ginecologista, entrei, sentei, conversei com a ginecologista, que eu tava com alergia, alguma coisa, e tava achando que tava com alguma doença. E eu falei pra ela que eu achava que tinha algum problema, porque eu não conseguia engravidar, porque eu nunca tinha tomado remédio, expliquei tudo pra ela. Aí ela perguntou qual sabonete íntimo eu usava, eu falei e tal, ela foi, me olhou e viu que era alergia mesmo. Mas quando ela fez o toque, ela falou: Suelen, eu acho que você tá recheada, seu útero tá muito grande. E eu não tinha entendido. Eu falei: como assim útero é grande? Aí minha mãe foi e falou: como assim? Grávida? Tá querendo dizer que ela tá grávida? Aí eu falei: não, mãe, eu não posso ter filho, você já tá cansada de saber. A doutora foi e falou que achava que eu estava grávida. Só que pra mim eu não estava, porque todo mês era a mesma coisa, e a minha menstruação estava atrasada de novo. Então, pra mim, eu estava, assim, certa de que eu não podia engravidar, e eu não queria mais criar expectativa, e eu queria voltar a tomar remédio, e falei com a doutora. Falei: doutora, eu quero voltar a tomar remédio, porque todo mês eu acho que eu tô grávida, e eu não posso ter filho, eu sinto que eu não posso ter filho, que não sei o quê, porque todo mês atrás eu acho que tô grávida e chega na hora eu não tô. Ela foi e falou isso pra mim. Ela: Suelen, eu vou te passar exame, a transvaginal você vai fazer. Você não vai voltar a tomar remédio agora, mas você vai fazer esse exame. Aí eu: tá bom. Aí eu fui, saí de lá, e minha mãe falando: ih, será que você tá grávida? Aí eu: não tô grávida, e isso tava me irritando já, ela falando, achando que tava grávida, porque como eu não podia mais, aquilo já tava assim chato, sabe? Porque eu sabia que eu não conseguia e as pessoas ficavam falando disso. E aí, tá bom, eu tive que voltar lá uns dias depois, né, pra fazer a transvaginal. E aí, antes de fazer a transvaginal, eu tava em casa. Eu sempre troquei de roupa na frente da minha mãe, nunca tive vergonha nem nada. E aí o que aconteceu? A minha mãe percebeu que o meu peito estava diferente. Assim, maior, o bico, assim, porque muda, né? O bico do peito muda quando a pessoa tá grávida, quando a mulher tá grávida. E aí ela olhou meu peito e falou: Suelen, teu peito tá diferente, que não sei o que, tá mais escuro. Será que tu não tá grávida? Não, eu acho que você tá grávida. E eu já tava me estressando aquilo já tava me estressando. E eu falava: para de ficar falando que eu tô grávida, eu não posso ter filho. Já tá cansada de saber. Pô, que chatice, que não sei o que. E ela percebeu que tava, assim, me estressando, tava entrando muito forte, assim, dentro de mim e tava magoando já, sabe? E aí ela falou, depois ela me falou isso, que ela pensou: ah, não vou falar mais nada não, porque tá irritando ela e tal. E eu tomava um remédio controlado, porque eu sou muito estressada, e eu tinha que tomar calmante. E aí, por estar tão estressada com tudo que estava acontecendo, eu cheguei a tomar um calmante, sendo que eu não poderia ter tomado, né? Mas eu tomei. Eu cheguei a tomar um e tal, e uns dias depois eu fui fazer a transvaginal. E aí na transvaginal eu deitei, o médico foi, apertou minha barriga e tal, e perguntou se eu tava com vontade de fazer xixi. Aí eu falei pra ele que não tava com vontade de fazer xixi, porque eu tinha ido no banheiro. E foi isso. Aí ele falou: tem certeza que você não quer fazer xixi, não sei o que? Eu falei: não, doutor, eu fui antes de entrar. Aí ele foi, botou a maquininha e tal, ele ficou olhando. Aí ele foi, virou. Minto, vou voltar um pouquinho antes. Aí minha mãe tinha falado isso, que achava que tava grávida e tal. Aí teve um dia que eu tava dentro de casa, assim, no computador. Aí eu falei: caramba, que vontade de comer farofa. Que vontade de comer farofa, desespero de comer farofa. Aí eu: mãe, tem farofa aí? Aí ela: por que farofa pra quê? Eu: mãe, tô com muita vontade de comer farofa. Sendo que eu nunca
comer farofa, nunca fui de comer farofa, gente. E aí ela foi, olhou assim pra minha cara e tal. Só que pra mim era normal, entendeu? Pra mim era normal, a vontade de comer farofa não tinha nem passado pela minha cabeça que seria gravidez. E aí, minha mãe falou que não tinha farofa, eu fui na casa da minha tia, que mora aqui do meu lado, pedir farofa, porque eu tava desesperada atrás de farofa e não tinha farofa aqui em casa. Aí quando eu cheguei na casa da minha tia, eu falei, tem farofa aí? Porque eu tô com muita vontade de comer farofa, não sei o quê. Aí na mesma hora ela começou a rir. Tá grávida, Suelen? Eu falei, não, tia, que isso? Não tô grávida não. É só vontade mesmo, é só vontade de comer. Aí ela rindo, ela, quer que eu faça aqui farofa rapidinho? Não sei o que. Eu falei, não, tia, deixa pra lá então. Só que eu tava com uma vontade terrível, gente, uma vontade incontrolável de comer farofa. Pura, assim, sabe? De pegar e se deliciar. Então, aí quando eu voltei, minha mãe já tava fazendo. Aí eu almocei e tal, que não deu tempo de comer com o almoço. Aí eu almocei e quando eu acabei, já tava pronta. E aí eu fui comer a farofa pura, entendeu? Sem nada, eu fui comer a farofa pura. E minha mãe se ligou por causa disso. Porque eu nunca fui de comer farofa. E nesse dia eu tava doida pra comer farofa, do nada assim, então ela percebeu, né? E aí minha mãe confirmou, assim, né, na cabeça dela que eu estaria grávida mesmo. Mas pra mim não tava tendo diferença nenhuma pra mim, porque como eu não podia engravidar, então já normal pra mim. Aí minha mãe ligou pra clínica e perguntou se pela transvaginal dava pra ver se estaria grávida. Aí o médico falou que nem sempre, mas que tinha vezes que daria sim. Aí eu fui fazer o exame, aí foi como eu falei pra vocês aqui, que eu deitei, o médico perguntou e tal. Aí ele foi, olhou pra minha cara, olhou pro computador, olhou pra mim e falou, Suelen, você tá grávida. Aí eu, como assim? Gente, como assim? Eu falei, não, doutor, eu não tô grávida não. Aí, você tá grávida, Suelen, você tá gravidinha de 6 semanas e 3 dias. Aí eu, grávida? Aí eu fiquei assim, sabe, sem reação nenhuma, porque, gente, 2 anos, quase 3 anos tentando engravidar, não consegui engravidar. E aí quando eu desisti, eu consegui engravidar. E aí, aí eu fui sair o médico me falou que tava grávida e tal, e eu saí da clínica assim, sabe? Como assim, gente? Eu tô grávida, eu não sei o que. Eu saí da clínica assim, contei pra minha mãe contou pra todo mundo da clínica, fez festa, e aí tudo bem. O meu marido, que na época era meu namorado, ele ia começar um tratamento de acne. Não sei se vocês conhecem, é o Roacutan. E o Roacutan, ele é muito forte, não pode ser tomado assim, qualquer pessoa pode tomar e tal, tem que estar com a saúde boa, 100%, pra poder tomar o remédio. Sendo que ele é mergulhador. E todo mês, assim, quase todo mês, ele tem que fazer exame pra poder embarcar, pra ver se tá tudo 100% certinho. E aí, ele começou a fazer um tratamentozinho com a dermatologista de acne. Ele tomou remédio e tal, mas remédio fraquinho. E aí quando chegou no tempo assim dele começar a tomar o Roacutan, que ele foi fazer o exame de sangue, deu que ele tava com anemia. Sendo que ele não poderia estar com anemia porque, como ele mergulha, a saúde dele tem que estar 100%. Não pode estar com anemia, entendeu? E não pode mesmo. E aí ele não conseguia entender. Ele ia na empresa, pegava o exame dele e tal, e tava 100%, e quando ia fazer exame pra começar a tomar o Roacutan, dava negativo, dava que ele tava com anemia. E com anemia não pode começar a tomar o remédio, porque ele é muito forte. E não pode ter filho também, enquanto estiver fazendo esse tratamento com o Roacutan, não pode ter filho, porque a criança, o bebezinho pode nascer sem braço, sem perna, com um problema assim, sabe? Com deficiência. E eu não tava tomando remédio ainda. E aí, depois que a gente foi entender o porquê que ele não conseguia tomar o remédio. Aí toda vez ele ia lá buscar o exame dele e dava 100%. E quando fazia o exame na clínica lá pra poder tomar o Roacutan,
dava negativo, que não tinha como ele tomar o remédio. Então a conclusão, ele chegava em casa e a gente não entendia. A gente não entendia o porquê que ele não podia tomar o remédio, por que dava anemia se ele não estava com anemia, entendeu? Aí ele ficava, pô, não consigo entender, cara, por que tá dando anemia, que não sei o que. Eu vou ver o exame da empresa, tá 100%, quando eu vou fazer exame dá negativo, que não sei o que e tal. E aí a gente ficava sem entender, ué, mas por que tá acontecendo isso? Pô, que estranho, que não sei o que lá. Aí ele virou e falou, ah, deixa pra lá, não vou tomar mais nada não, que um dia a gente vai saber o porquê. Um dia a gente vai descobrir. Mais na frente, assim, mais pro futuro, a gente vai entender porque eu não pude tomar o remédio. E a gente foi entender isso só depois, né? Se ele tivesse tomado o remédio, talvez o meu filho hoje estaria com problema, sabe? Algum problema, não estaria 100% de saúde. E aí depois que a gente foi entender por que não tinha conseguido tomar o remédio, deu tudo errado pra ele, não tomar o Roacutan, porque Deus tinha preparado tudo, que aquele tempo seria o meu tempo de engravidar. Não é o tempo que eu quero, entendeu? Foi a conclusão que eu cheguei. Não era esses 3 anos que eu queria engravidar de qualquer forma que eu conseguiria engravidar. Era um tempo de Deus, porque Deus tem tudo assim, sabe? Tudo certinho pra gente. As melhores coisas, assim, o melhor tempo é o tempo de Deus. E aí, depois a gente foi entender isso, que ele não tomou o remédio, porque se ele tivesse tomado o remédio, talvez, com certeza, sem dúvidas, o meu filho estaria com problema hoje, não estaria com saúde 100%, e o meu filho está com saúde 100%, graças a Deus. E depois a gente foi entender isso, porque deu tudo errado pra ele, sendo que quando ele ia fazer o exame dava certo, e quando ele ia fazer o exame pra tomar o remédio dava errado. E aí a gente entendeu isso, e a gente ficou, sabe, meu Deus, como assim, cara? Cara, Deus é muito perfeito, Deus é muito perfeito, eu agradeço demais. Tanto é que no mesmo dia que eu descobri que estava grávida, no mesmo dia assim que eu cheguei, eu fui agradecer a Deus, eu fui na igreja agradecer, porque não tem outra pessoa, assim, que eu possa agradecer além de Deus. Porque é muito emocionante, sabe, a gente achar que não tinha como engravidar, que eu não podia engravidar, passar 3 anos tentando engravidar, assim, um tempo enorme, querendo engravidar de qualquer forma, de todos os jeitos que vocês imaginarem, eu tentei, mas não consegui. E quando chegou em março, eu consegui engravidar. E em março ele não conseguiu tomar o bendito do remédio, porque Deus já estava preparando aquele tempinho ali para poder me dar o meu presente, o meu milagre, porque eu acredito que tenha sido um milagre mesmo. Porque 3 anos, como eu nunca tomei remédio, então seria fácil eu engravidar, entendeu? E eu namoro já há 5 anos. 3 anos, 2 anos assim, tentando. Então pra mim foi um milagre. Eu acredito que eu realmente não poderia engravidar. E nesse dia que eu fui na igreja pra agradecer a Deus, eu não tinha contado pra ninguém, a não ser pra uma amiga minha, que foi essa amiga minha que tava grávida também, que inclusive foi pra fazer o exame comigo da outra vez. E aí eu falei pra ela vir aqui em casa com urgência, porque eu precisava falar com ela. E quando ela chegou, eu já comecei a chorar, falando que estava grávida, que não sei o que. Aí ela começou a se emocionar também, a gente se abraçou, ficou muito feliz. E aí, assim que eu cheguei, eu fui na igreja pra agradecer e tal, e eu não tinha contado pra mais ninguém sabia. E aí a minha prima veio me orar. Aí quando ela chegou pra me orar, ela foi direto na minha barriga. Ela botou a mão na minha barriga assim e começou a orar. Ela levantou já com um sorriso gigante e me deu um abraço assim muito forte, muito gostoso. Minha prima Pamela. E aí, tipo, eu fiquei, ai meu Deus, será que Deus mostrou alguma coisa pra ela? Eu sou evangélica e desde pequenininha sempre fui evangélica. E aí eu fiquei, ai meu Deus, será que Deus mostrou alguma coisa pra ela e tal? E ela deu um sorriso muito grande. E aí, foi assim.
assim. Então eu queria contar pra vocês por que eu sumi. Eu fiquei, assim, depois que eu descobri que eu estava grávida, foi um momento, assim, mais especial da minha vida. Então eu queria, assim, curtir cada momentinho, cada segundo, tudo. Tinha muita coisa pra resolver, fazer muitos exames, então eu deixei o blog e o canal de lado, porque eu não tava com cabeça pra gravar, não tava com cabeça pra tirar foto, nem nada disso. Então eu preferi deixar de lado pra poder curtir cada momento. Porque, gente, é maravilhoso a gente, assim, ficar tanto tempo tentando engravidar e não conseguir. E chegasse um tempo, assim, do nada eu consegui engravidar. Então foi uma felicidade imensa pra mim. Quando eu descobri, foi tudo maravilhoso. Minha mãe ficou muito feliz, o meu pai ficou muito feliz. O Gustavo, que é o meu marido, ficou muito feliz. Foi a minha maior felicidade. E hoje eu tô muito feliz, agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu filho, que tá por vir, que ele vai nascer em dezembro. Eu já tô preparando chá de bebê, tudo. Ai, meu Deus, eu vou gravar tudo pra vocês também. E então foi isso. Então quero deixar uma mensagem pra vocês, assim, não é no tempo que a gente quer, sabe? Não é o tempo que a gente quer, é no tempo que Deus vai permitir que aconteça. Não adianta ficar, eu quero agora, eu quero, porque não vai ser. Vai ser no tempo de Deus. Deus sabe o momento certo. Só Deus sabe o porquê que eu não consegui engravidar antes. Só Deus sabe o porquê, entendeu? Então o tempo era necessário, eu tinha que esperar mesmo. Hoje eu consigo compreender isso. Então tudo é o tempo de Deus, não desiste. Quando você achar que não pode, assim, tenta ficar calma, porque a ansiedade também, sempre me diziam isso, a ansiedade também atrapalha e tal. Então fica calma, porque o tempo de Deus, cara, é maravilhoso. A hora que Deus falar, agora chegou tua vez, aí vai chegar a sua vez. E vai ser perfeito, porque Deus não dá nada assim... pela metade, dá um presente completo. E o meu presente foi completo e eu agradeço muito a Deus. E então é isso, gente. Eu precisava vir contar um pouquinho pra vocês o motivo do meu sumiço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa mensagem espero que sirva pra vocês também, tá bom? Um beijo! Se vocês gostaram, não deixe de clicar em joinha pra ajudar, tá? E se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!